Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma live. A live de hoje é sobre direitos humanos e sexualidade. O nosso convidado já deve estar chegando. É o doutor José Batista de Melo Neto. Zé Neto, vamos aguardá-lo, vamos chegando. Que hoje nós comemoramos, né? É o Dia Internacional dos Direitos Humanos, 10 de dezembro. Olá, professora Michele. Agora que reconheci, quanto tempo. Olá, Zé Neto. Olá, Graziela, como é que tá você? Boa noite. Tudo Boa bem? noite. Tudo bem? Que bom vê-lo, que bom estarmos aqui num dia tão importante como hoje, né, onde se comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E ninguém melhor do que você para estar falando sobre um tema que é fundamental. Sem democracia não há direitos humanos, sem direitos humanos não há democracia, e por aí vai. Os nossos convidados estão chegando. Perfeito. 72 anos da Declaração da ONU de Direitos Humanos, né? Uma data muito importante que a gente precisa realmente comemorar muito. Com certeza. Eu vou fazer as apresentações, então, para quem não conhece. Nosso convidado é José Batista de Melo Neto. Zé Neto é bacharel em Ciências Jurídicas, mestre em Direito, doutor em Educação, coordenador do Grupo de Trabalho em Gênero, Sexualidade e Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba. É coordenador geral do Centro de Referência em Direitos Humanos do Agreste, da Universidade Estadual da Paraíba, membro da Comissão de Direitos Humanos, fundador e atual presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero, da OAB da Paraíba, e pai da Ana e do Pedro, fã da saga do menino, né, que sobreviveu do Harry Potter, adorei isso. Torcedor do Corinthians, ama cães e tem uma pequena matilha com 6 ser humanozinhos. Eu vou colocar o meu fone porque está dando um pouquinho de interferência aqui. Vamos ver se melhora. Seja muito bem-vindo, Zé Neto. É um prazer estar aqui com você, em especial nesse dia, nós que já estivemos juntos, né? Uma vez Uhum. aí, outra vez aqui na UDESC. Então é sempre um prazer estar dialogando, né, com colegas que trabalham temas tão importantes. Quando a gente fala em direitos humanos e sexualidade, o que lhe vem à cabeça? Bem, primeiro, uma questão que é inerente à essência da humanidade, né? É a vivência da sexualidade. Não, e eu não me refiro aqui, né, que fique muito claro, a práticas sexuais. Né? Tanto assim que nós podemos ter pessoas que são assexuadas. Né? Mas, e também não me refiro à sexualidade como fator de reprodução. Né? Mas está na essência do ser humano, está na essência do animal que nós somos, do Homo sapiens sapiens, né? A vivência das sexualidades. Então, isso também é um direito humano. Né? É essa grande questão que a gente tem que enfrentar de frente. Tá? Primeiro, a questão de direitos humanos, o que são direitos humanos, para quem são os direitos humanos, por que existem direitos humanos. Né? E dentro dessa perspectiva, Graziela, eu gosto muito de conversar dos vários recortes dos direitos humanos. Então, nós temos, por exemplo, uma disciplina que eu criei na Universidade Federal da Paraíba, e hoje eu trabalho com ela também na Universidade Estadual da Paraíba, que já é um detalhamento dos direitos humanos, que são direitos dos grupos socialmente vulneráveis.
Então, na própria ementa da disciplina já tem também a questão da livre orientação sexual e identidade de gênero. Tá? Além de outras temáticas, é claro, que a gente discute as mais variadas vulnerabilidades dos agrupamentos humanos. Mas a gente precisa discutir também essa questão, notadamente em uma época em que a gente está vivenciando práticas terríveis de preconceito e de discriminação. Então, nós precisamos da plenitude dos direitos humanos. Né? Como dizia Hannah Arendt, o primeiro direito é o direito de ter direitos. Então, o direito de ter direitos. E isso nós queremos. Né? E num recorte, diga. Eu ia dizer que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, ela traz como diretriz o princípio da dignidade, né, da pessoa humana. E aí, lembrando um pequeno detalhe histórico da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá? Quando ela é feita, a primeira versão que levam a apreciação, o nome não era Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá? Era a Declaração Universal dos Direitos do Homem. E aí, a Eleanor Roosevelt é que diz: eu não sou Olímpio de Gouges, não tem essa de Declaração dos Direitos do Homem, tem que ser algo que abrange as mulheres também. Então, o recorte de gênero que a gente vai encontrar na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que começa pela própria nomenclatura que ela recebe. E o papel fantástico que teve na construção do nome da declaração é uma mulher, tá? Que foi a Eleanor Roosevelt, como eu falei há pouco. Então, a gente precisa discutir temáticas, né? E aí, Graziela, por exemplo, aqui e acolá você está compartilhando, meu filho perguntou, e aí? Então, as perguntas que as crianças fazem, até que ponto, que as pessoas fazem, até que ponto nós temos condições de respondê-las? Né? E responder com imparcialidade, responder com respeito. Né? Eu lembro de uma vez, meu filho, que agora já está com 26 anos, ele era criança, ele tinha 20 anos menos, ele tinha 6 anos de idade, e o Pedro me perguntou, pai, qual é a coisa mais pesada do mundo? E eu olho para a cara do meu filho e eu digo, é a consciência, filho. Aí ele faz, e o que é consciência? Aí eu digo, é uma coisa que a gente tem dentro da cabeça da gente. Né? E o moleque olha e faz, e como é que uma coisa que está dentro da cabeça da gente é a mais pesada do mundo e a gente não sente o peso? Né? Então aí é que eu vou explicar para o Pedro, né, por que a consciência, no meu juízo de valor, é a coisa mais pesada do mundo. Então esse tipo de diálogo que a gente tem que ter sobre as mais variadas temáticas que envolvem os direitos humanos. Então, o que a gente precisa responder, meu filho perguntou, e agora? Né, é responder com clareza, é responder mostrando e ensinando o respeito. Então, na experiência das sexualidades humanas, me desculpe, nós temos, no Brasil de hoje, né, e infelizmente não é só no Brasil, nós temos vários países do mundo que criminalizam as sexualidades ditas divergentes. Né? Nós temos, e aí as redes sociais demonstram infelizmente isso, né? Pessoas que se acham no direito de agredir moral e fisicamente outras pessoas em razão da sexualidade, da orientação sexual ou da identidade de gênero delas. Né? Pessoas que não compreendem sequer o que significam os direitos humanos. Então, por que, para quem direitos humanos? Então, primeira questão, direitos humanos é para todas as pessoas. Não existe aquela história falaciosa, terrível dos direitos humanos para os humanos direitos. Né? Os direitos humanos são para todas as pessoas. E por que os direitos humanos se preocupam com as especificidades das diferenças? Né? Primeiro, né, se a gente vai falar das dimensões dos direitos humanos, a dimensão ética, né, que a gente pode sintetizar em uma palavra, respeito. Né? E aí eu lembro as pessoas que nos assistem agora, de várias mídias que saem por aí, onde se fala que eu sou negro, eu respeito a sua pele, eu respeito a sua cor, eu respeito a sua orientação sexual, e sempre no fim dessas propagandas, nas mais variadas mídias, a gente vai encontrar as pessoas sintetizando, ou então alguém na locução, no fundo, dizendo respeito. Né? Então essa é a essência da dimensão ética dos direitos humanos.
o respeito que nós precisamos ter, né, para com todas as pessoas. E na pauta do respeito, a gente precisa levar em consideração a importância, Graziela e pessoas que nos ouvem, das diferenças, né? Eu digo sempre em minhas aulas de direitos humanos que nós somos essencialmente e especialmente diferentes. E que a diferença é que nos tornou humanos, né? E aí algumas pessoas questionam como é que a diferença nos torna humanos, né? E aí eu vou exemplificar. O primeiro macaquinho que desceu das árvores, né? O primeiro antepassado nosso ainda, símio, que se pôs bípede, o primeiro que usou uma ferramenta e fez com que o nosso polegar chegasse aqui, né? O primeiro a comer proteínas, o primeiro a comer carnes, e fez com que o nosso cérebro chegasse aonde ele chegou, né? Então foi o agir diferente que nos tornou humano. Nós precisamos aprender. E é o que nos enriquece, né? Exatamente, e era isso que eu ia falar agora, né? Nós precisamos aprender que a diferença enriquece a humanidade de ser, né? E o respeito a essa diferença nos enriquece cada vez mais. Então nós precisamos, né, reconhecer o valor, a importância e o significado das diferenças entre os mais diversos agrupamentos humanos e compreender a importância dessas diferenças. Zé Neto, o primeiro artigo da declaração vai dizer, né, que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e dever. É uma coisa tão sensata e tão, né, claro que no meu ponto de vista, tão simples de ser cumprida, que me questiono quando a gente trabalha a questão da educação sexual numa perspectiva emancipatória, é justamente para respeitar as pessoas. Então é o ensinamento, né, a aprendizagem, a consciência que tu falaste agora, né, a questão do peso, a consciência, mais o respeito, a inclusão de todas as pessoas, né, e o diálogo. É extremamente importante, então todos nós temos esses direitos. Não é o suficiente, né? Nós não temos só a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos a nossa Constituição, nós temos uma série de documentos, desde o Plano Nacional, a Lei de Diretrizes e Bases, os PCNs, as leis municipais, a nossa BNCC, que vai dar um respaldo para se trabalhar a questão da educação sexual e os direitos humanos está nela. Mesmo assim, nós não conseguimos, ou pouco avançamos. Eu costumo dizer sempre que eu estou há 21 anos trabalhando nessa área e há 21 anos eu estou repetindo as mesmas coisas. Nós precisamos avançar. Não, desculpa, continue. Não, pode, por favor, já concluí. Eu fico pensando, Graziela, a batalha que você enfrenta dia a dia, né? Porque, por exemplo, eu já tive discentes da Universidade Federal da Paraíba, tá? Estudantes do terceiro período que, por exemplo, trancaram a matrícula na disciplina Direitos dos Grupos Socialmente Vulneráveis e alegaram como justificativa para o trancamento que sequer precisavam justificar, né? Mas eu tive pessoas que colocaram, que fizeram questão de colocar, que estavam trancando matrícula porque o professor pregava ideologia de gênero em sala de aula. E aí eu fico pensando em o seu trabalho da educação sexual, né? E aí as pessoas começam logo a dizer, querem ensinar as crianças a fazer sexo, né? Como essas pessoas deliberadamente distorcem, né? E depoimentos que eu já li, que você coloca e outras pessoas também, né? De crianças que só perceberam que sofriam violência sexual, né? Exatamente porque tiveram a oportunidade de ter direito ao acesso à educação sexual na escola, né? Então, quando a gente vai falar de sexualidade e direitos humanos, obrigatoriamente a gente tem que falar também de educação, né? Então essa perspectiva de uma educação como prática de liberdade, né? Educação, e aí eu pego o Paulo Freire, né, numa pedagogia da autonomia, uma educação que nos liberte, que nos emancipe, né? Então nós jamais podemos pensar em uma educação verdadeira, né, em uma educação emancipadora, se nós não trabalharmos com todas as temáticas, com as mais variadas temáticas, inclusive com a questão da educação sexual, né? E aí, Graziela, só fazendo um paralelo com as batalhas de quem trabalha com a educação sexual.
Eu lembro quando o Ministério da Saúde, há alguns anos, fez uma campanha de vacinação de garotas a partir dos 12, 9, 12 anos de idade, né? E muitos pais, e particularmente eu conheço alguns, né, que disseram que não iam levar suas filhas para vacinar porque estariam estimulando a prática sexual da sua criança se vacinasse contra infecções sexualmente transmissíveis, ou no caso, mais especificamente, era a hepatite. Então, como as pessoas têm uma mente estreita, né, para trabalhar, para dialogar, pelo menos para dialogar sobre determinados temas. Então, a restrição do que são direitos humanos. A educação é um direito humano. A educação libertadora, né, como uma concretização do direito humano à educação. Né? E aí a gente trabalha, nós conseguimos e estamos, eu trago para você e para quem nos assiste, nós estamos reconstruindo, né, começamos no Encontro Nacional a semana passada, dias 2 e 3 de dezembro, a Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos. A rede, infelizmente, ela paralisou as suas atividades, mas nós conseguimos fazer um encontro nacional, virtual, é claro, né, onde a gente teve, Graziela, a felicíssima oportunidade de homenagear uma mulher guerreira, bela, fantástica, chamada Margarida Genevois, uma senhora com 97 anos de idade, né, uma das maiores referências nossas da educação em direitos humanos. Né? Então, educar em direitos humanos, né, educar para os direitos humanos. A vacina contra o HPV, Silvia, isso aí, muito obrigado, valeu demais. Né? Então, educar em direitos humanos e educar para os direitos humanos. Eu preciso levar às pessoas o conhecimento do que são os direitos humanos. E eu preciso levar para as pessoas também o conhecimento da relevância, do significado, da amplitude dos direitos humanos e dos instrumentos de proteção e garantia dos direitos humanos. Então, assim, eu estarei efetivamente fazendo uma educação libertadora. Exatamente isso, da mesma forma, e é nesse sentido que a gente vem trabalhando. No artigo 227 da Declaração, vai dizer que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à educação, ao lazer e assim por diante. Eu costumo questionar sempre nas minhas lives como é que nós queremos, né? Jovens responsáveis, adolescentes que realmente se previnam das infecções sexualmente transmissíveis, da gravidez não planejada, da violência sexual, né, do assédio, com questões da violência, da questão da homofobia, da transfobia, que ele trabalha as questões dos respeitos com seus pares, se desde cedo não se faz esse trabalho de uma educação sexual. Quando se fala da tal ideologia de gênero, como tu bem colocaste, eu achei fantástico. Fiz uma live com a Regina Navarro Lins, e ela exemplificou que ideologia de gênero é você dizer que menino veste azul e a menina veste rosa. Menina brinca de casinha e menino brinca de carrinho. Isso é ideologia de gênero. Quando você determina o que um ou o outro vão fazer. Quando você não permite que ambos façam as mesmas coisas. Quando você não oferece esse leque de possibilidades para que eles possam identificar com o que eles gostam de brincar, o que eles gostam de fazer, sem entender, né, que isso não vai mudar absolutamente nada, não é a partir de um menino brincar com boneca que vai definir uma orientação sexual, não é uma experiência com uma pessoa do mesmo sexo que vai definir a sua orientação sexual, isso leva um tempo, isso leva, né, o autoconhecimento. Então, assim, o quanto que os nossos jovens, falando aqui do ensino fundamental para o ensino médio, quanto que eles precisam serem acolhidos. Nós, enquanto pais, famílias, professores, não nos acolhermos, não nos escutarem, não tivermos uma escuta atenta para essas pessoinhas tão queridas, né, que nós queremos tão bem, a quem eles vão procurar? Né? Alguém eles vão procurar, vão saber de uma outra forma. Então, a educação sexual, ela justamente é para isso, para acolhê-los, trabalhar essas questões, a questão do respeito. Nós não estamos falando do sexo em si, né? O próprio os parâmetros curriculares, ele traz vários conteúdos e é definido por áreas,
não que as questões não apareçam. Então, assim, alguém precisa acolher essas crianças e dar uma orientação Isso. para que elas realmente saibam viver, para que nós possamos ter uma sociedade menos machista, ou né, que não seja desse jeito, uma sociedade homofóbica, preconceituosa, uma sociedade cheia de mitos e tabus. Eu também costumo dizer, Zé Neto, que as pessoas elas não têm culpa de não saberem como atender, de como responder, de como acolher. Tenham uma escuta quem não sabe. Ninguém é obrigado a Uhum. saber tudo. Se você não se sente à vontade para responder para o seu filho, para o seu aluno, diga, eu não estou preparado para te responder, mas eu vou ver uma forma de te dar um retorno. Dê um retorno, ninguém sabe tudo, a gente vai atrás. E de geração em geração a gente vai vendo que a nossa sociedade não vai mudando, ou pelo menos não muda na medida que nós gostaríamos que ela mudasse para acompanhar essa juventude, né, e possibilitar que a gente não veja essa quantidade, esses índices exorbitantes de violência, né, das mais variadas possíveis. Então é preciso ter realmente esse cuidado. Então busquem informação, falem com alguém que saiba, se permita, né? Eu digo assim, você não Uhum. pode, não precisa saber tudo, mas se permita ouvir o outro lado, leia, se intere da ciência. A ciência vai te mostrar inúmeras pesquisas que não é falando de determinadas questões que o seu filho ou o seu aluno vai começar a educação sexual, a ter um relacionamento sexual bem pelo, né, antecipado, bem pelo Uhum. contrário, ele vai estar informado, ele vai saber como, quando e como fazer, né, de que forma que ele gostaria. Então, o trabalho, quando ele é bem feito, da educação sexual, ele realmente visa os direitos humanos. Agora, há também educação sexual, que é aquela que tu fecha os olhos e que tu faz de conta que tu não está vendo, né, um caso de violência numa sala de aula, é uma questão homofóbica, uma questão transfóbica, e tantas outras coisas que acontecem, né? Quando o professor ele fecha os olhos, quando seus pais, quando essas famílias fecham os olhos, essa educação sexual, ela também acontece. É uma educação que acontece dizendo assim, continue fazendo, cometendo essa violência, continue fazendo isso, porque está certo, realmente aquela pessoa tem trejeito, aquela pessoa não merece, né, o respeito, e a declaração está aí para ser cumprida. Né? Uhum. Pois é, e observe bem, a declaração é muito clara ao falar dos direitos da criança. Né? E ela faz questão absoluta de colocar direito à vida, lazer, direito à educação. Né? E o que é educar? Educar é muito mais do que ensinar. Então, na hora que eu estou trabalhando a temática da educação sexual, né, eu não estou ensinando sexo, eu estou ensinando. Olha, aqui vai ser como é que se faz papai e mamãe. Né? Não é isso. Né? Então, eu não sei, eu costumo muitas vezes, Graziela, acreditar a aversão ao beijo que muitas pessoas têm, né, de ver outras pessoas se beijando, numa razão religiosa, porque o beijo foi o meio pelo qual o Judas entregou o Cristo. Então isso ficou arraigado nas casas. O beijo é uma traição. Eu posso me beijar com, e aí me permita usar você como exemplo, se nós dois nos beijarmos, as pessoas vão achar que está tudo, aspas, normal. Né? Mas se eu me beijo com o meu companheiro, ou você se beija com a sua companheira, as pessoas já vão achar, né, que no máximo, no mínimo, perdão, o que vão dizer não, podem se beijar, mas façam em casa, não precisam fazer isso em público. Né? Então, essa questão, eu não consegui ler o que alguém escreveu aqui, importante nas escolas, lembro que tive, quando cursava o fundamental, várias palestras ministradas pelos próprios professores referentes a temas diversos, como, por exemplo, a educação sexual. Eu não consegui ver, eu não consigo ver, não sei se você vê daí, quem foi que escreveu isso. Né? Foi o Mas veja bem, Barbosa. Paulo. Né? Então, nós temos algumas pessoas que tiveram acesso a isso. Né? E como isso impacta de forma positiva, eu sei o que é. Né? Então, Graziela, aqui no Nordeste, a gente tem, por exemplo,
você vai em uma loja de bebês, né, e tem um macacãozinho para um menino, onde está escrito: segura as suas cabritas que o meu bode está solto. Quando se fala em ideologia de gênero, eu digo sim, nós temos uma. Essa ideologia de gênero é o machismo. Né? Eu tenho 58 anos de idade. A minha irmã mais velha tem 59. Os presentes que Carmen ganhava quando criança são os mesmos presentes, com as suas evoluções, é claro, que são dadas às meninas hoje em dia. Né? Então ela ganhava a cama, o guarda-roupa, o fogão, a geladeira, o ferro de passar, a vassoura. E veja bem, né? Enquanto os meninos ganham um carro, uma bola, um arco e flecha, um cavalo de pau, etc., né? Na hora que Graziella vai brincar, aí papai vai olhar para Graziella e dizer: aquele metro quadrado ali é o suficiente para você brincar. Já quando o Zé, o teu irmão, vai brincar e vai jogar bola dentro de casa, aí o teu pai vai dizer: vai para a rua com essa bola, vá para a rua com esse carro, vá para a rua com esse arco e flecha. Então, nisso aí, eu já estou dizendo muito claramente, dentro dessa perspectiva da ideologia de gênero que nós temos, qual é o local da mulher. Eu estou ensinando a menina, desde pequena, que o lugar da mulher é o lugar privado, que o espaço público é o espaço reservado ao homem. Então, quando se fala em educação sexual, a gente não está resumindo a uma prática pedagógica exclusiva das unidades educacionais, né? No ensino fundamental. Eu pratico educação sexual dentro de casa também. Né? Quando eu não faço a divisão, eu lembro que eu estava numa farmácia há algum tempo, e aí chega uma senhora perguntando se tem uma madeira para vender naquela farmácia. E o balconista olha para a cara dela e diz: é para menino ou para menina? E eu não aguentei e digo: mas espera aí, qual é a diferença da mamadeira de menino e da mamadeira de menina? Aí o camarada olha para minha cara assim, faz: é a cor, né, meu senhor? É claro, a menina é cor de rosa, o menino é azul. Eu digo: meu senhor, o senhor acha que a criança vai distinguir a cor do que é para ela usar e do que não é para ela usar? Né? E se o senhor não sabe, historicamente e originariamente, o rosa era feminino, era masculino. Era exatamente o inverso. Né? Quando foram estabelecidos padrões cromáticos de sexo, então o rosa era do homem, o azul era da mulher. Depois foi que a coisa se inverteu. Né? Então, da mesma forma, eu estava uma vez dessa, num avião, eu estava vindo de Brasília para cá, do Rio, não me lembro exatamente, e me senta ao lado uma mãe com um filho, uma criança que devia ter seus 3 para 4 anos de idade. E a criança, na hora que vai começar o avião se preparando para decolar, que tem que desligar o telefone, ele estava falando com o pai dele na hora, né? E tem que desligar o telefone, era uma chamada de vídeo, e tem que desligar o telefone porque a aeromoça fala, e aí o menino começa a chorar. E a mãe do pirralho olha para a cara dele e diz: seja homem, meu filho, não chore. Eu confesso que eu sou, às vezes eu não, me falta freio, me falta até educação, eu reconheço. Eu não aguentei olhar para a cara da senhora e digo: minha senhora, a senhora tem idade de ser a minha filha. Por favor, não eduque seu filho para o machismo. Né? Homem chora sim. Né? Aí eu olhei para a cara do molequinho, ele estava espantado olhando para minha cara e digo: eu choro. Quando eu estou com saudades, eu choro. O meu pai, quando eu estou com saudade do meu pai, eu choro também. Então não tem problema de você chorar. Né? E aí a mulher fica olhando para minha cara, aí daqui a pouco ela faz: o senhor tem razão, desculpe. Eu digo: não, a senhora não tem que me pedir desculpa, a senhora tem que pedir desculpa ao seu filho. Né? Então como eu educo a minha criança? Né? Eu lembro de algumas pessoas falando da educação que eu dou aos meus filhos, do Pedro. Né? O Pedro, ele quando era criança, ele toda semana... ele abriu uma floricultura perto lá de casa. Então o Pedro toda semana me pedia R$5. E ele pedia esses R$5, né? E ele descia, ia na floricultura e comprava um jarrinho com uma flor e levava para casa. Né? E aí ele fazia questão de dizer que estava levando aquelas flores para decorar e para embelezar a casa. E algumas pessoas dizendo: mas você não pode deixar o seu filho fazer isso. Você não pode deixar o seu filho gostar de flores, gostar de rosas. Aí eu olho para a cara dessa pessoa e digo: cara, pera,
Todas as minhas plantas aqui de casa têm nome. Eu converso com elas e eles as chamam pelo nome. Meu filho me vê conversando com minhas flores, com minhas plantas. Por que ele não vai gostar de planta? Então, veja bem como essa questão da nossa ideologia de gênero, ela é terrível, né? Ela aprisiona demais as pessoas. Então, os padrões comportamentais, o que o menino pode fazer e o que a menina não pode fazer. Né? E também o que a menina pode fazer e o que o menino não pode. Então, o menino não pode usar rosa, o menino não pode gostar de plantas, o menino não pode gostar de flores. Né? Porque senão esse menino talvez, né, vire um homossexual no futuro. Gente, né, se as pessoas se tornassem, a orientação sexual das pessoas dependesse do que elas veem, então não haveria homossexuais na face da Terra. Porque a gente assiste filmes, a gente assiste novelas, a gente assiste minisséries. Né? Tudo onde há dentro do padrão do binarismo, né, o macho e fêmea os criou, e sempre há os casais, inclusive os casais de destaque dos filmes, das séries, das novelas. Né? Tem os casais coadjuvantes, mas tem sempre um casal principal. A gente cresce dentro de uma sociedade do padrão da heteronormatividade. Se fosse por ver, a gente era tudo heterossexual. Né? E aí ainda há quem diga que a heterossexualidade é o aspas normal. E aí, Graziela, eu me lembro do Foucault. Né? Quando Foucault vai falar da necessidade que as pessoas têm de indicar o que é o normal. E aí eu chamo a atenção para uma coisa. Sempre que eu digo A, eu também estou dizendo ao mesmo tempo B, não. Quando você me pediu meu pequeno currículo, que eu fiz questão de colocar, né, corintiano. Né? Eu sou corintiano desde 1969, faz décadas já. Eu sou corintiano por conta de Roberto Rivelino, na minha opinião, ainda o maior jogador da história do Corinthians. E o Rivelino, o que tinha Rivelino de extraordinário, além de ser um grande craque? Rivelino era canhoto. Eu sou destro. A minha avó paterna era canhota. E eu era louco para ser canhoto também, como a minha avó. E a minha aparece um jogador de futebol que é canhoto e que joga demais. E aí o meu pai vai me dizer qual é o time que o cara joga. Né? Quando ele me diz é o Corinthians, eu obviamente não pensei que houvesse um time no Brasil chamado Corinthians. E aí ele vai dizer, não, meu filho, é um time que tem em São Paulo, o Corinthians, Sport Clube Corinthians Paulista. Né? E aí eu olho para a cara do meu pai e eu digo, a partir de hoje eu sou corintiano. Né? Então, na hora que, por exemplo, Sheik, lembrei, né? Um jogador de futebol do Corinthians, né? Que já jogou no Corinthians, ele agora já está aposentado. O Sheik coloca uma foto nas redes sociais dele, ele dando um selinho num amigo. E ele escreve embaixo, eu digo não à homofobia. Gente, a torcida do Corinthians caiu em cima do Sheik. E o meu filho vai lá e faz um post fantástico, dizendo aquela torcida do Corinthians, porque Pedro escolheu ser corintiano também, registre-se, né? Aquela torcida do Corinthians não me representa. Né? Então, na hora que eu digo eu sou corintiano, eu estou também dizendo eu não sou palmeirense, eu não sou São Paulino. Né? Na hora que eu digo eu sou um professor, eu estou dizendo eu não sou um médico, se bem que eu posso perfeitamente, né, desempenhar as duas atribuições. Mas se eu dou ênfase em uma coisa, eu estou obrigatória e naturalmente dizendo eu não sou outra coisa. Né? Aqui agora, eu não estou falando, por exemplo, como um representante da OAB. Eu não estou falando enquanto presidente de uma comissão da OAB. Eu estou falando enquanto um professor que está no exercício da carreira desde o dia 2 de fevereiro, quando a primeira vez eu entrei em sala de aula, 2 de fevereiro de 1986. Né? E no dia 3 de outubro de 1993, foi meu primeiro dia de sala de aula da universidade. Então, eu tenho mais de 35 anos de docência. Tá? Eu já vivenciei, né? Eu já vivenciei a docência na época do ensino médio, tá? Hoje em dia no ensino superior, mas por um ano, quer dizer, menos que um ano, porque eu fui demitido. Tá? Eu estava na ECO 92,
quando a minha ex-esposa foi à escola que eu trabalhava para receber a minha remuneração e depositar na conta, e aí ela recebe o comunicado que eu estava de aviso prévio, né? Eu volto do Rio e vou à escola saber o porquê do aviso prévio, né? E o que me dizem, Graziela, é que algumas mães foram à escola, eu era professor nessa época, também da sétima e da oitava série, hoje, sétimo e oitavo anos, né, do ensino fundamental, e algumas mães foram à escola reclamar de mim, porque eu fui dizer em sala de aula para as filhas delas que homens e mulheres eram iguais em direitos e deveres. Tá? Então, que não havia essa questão de o homem ser superior à mulher, que a mulher não tem que ser subordinada, subalterna do homem, etc. E mães foram à escola reclamar disso. Né? E aí a direção da escola preferiu, é claro, acatar a reclamação das mães e me demitir do que perder 3, 4 estudantes, né? E afinal de contas, ia perder 3, 4 mensalidades de cada vez. Então, como essa aversão ao diálogo, inclusive sobre igualdade de gênero, né? Por que que eu tenho que ser superior a você? Né? Zé Por que que Neto, nós não podemos... Fala. Zé Neto, tu trazes muitas questões, excelentes exemplos que nos mostram, né, de como nós educamos essas crianças, de como as famílias estão fazendo o seu papel, a culpabilidade que nós temos, sim, cada um nos seus espaços, né, com essa sociedade machista, essa sociedade heteronormativa, essa sociedade cheia de preconceito, de violência e tudo mais. Quando a gente não permite, né, que os nossas crianças tenham, os nossos jovens tenham conhecimento, que algumas informações elas até têm, mas para que possam chegar no conhecimento é preciso todo um trabalho para que realmente essa informação se transforme no conhecimento. Quando tu Uhum. falaste na questão do menino, de não poder chorar, né, da menina ficar restrita a um espaço da cozinha com pastorinha e tudo, né? Mas eu me lembrei agora de uma professora que fez uma atividade na época da semana do Dia dos Pais, para que cada criança no jardim de infância levasse um boneco, uma boneca para casa para cuidar até o dia seguinte ou daquela semana, já não recordo mais. E um pai disse: não, meu filho não vai sair da escola com uma boneca. E era para eles trabalharem a questão da responsabilidade, do afeto, darem banho no boneco, na boneca, trocarem a roupa, darem comidinha, carinho, colocar para dormir. Então, todo um trabalho que para as meninas seria normal, né? O dito normal. Uhum. Para os meninos, não. E é muito interessante, porque se a gente for pontuar cada questão, né, cada situações que tu trouxeste agora, das tantas formações que eu já dei, que as professoras me trazem, nós temos hoje 11,5 milhões de abandono paterno no Brasil. Então, assim, é um dado crescente, só está crescendo. Então, assim, é surreal. É uma responsabilidade que não é só da mulher, é uma Claro. responsabilidade né, dos dois, é uma responsabilidade que tem que ser trabalhada desde sempre. A gente fica ouvindo tantas questões, ainda ontem já comentei na live uma situação que eu vi ontem, um pai espancando uma menina de 9 anos porque ela disse que gostava de menino. E o irmão mais velho, que é homossexual e que já sofreu com isso, presenciou, filmou, implorou para esse pai parar de filmar, parar de bater, né, de espancar a irmã de 9 anos, que ele não ia deixar, e colocou nas redes. Eu fico pensando, por que educação sexual? Gente, por que não educação sexual? Os dados estão aí, é tão simples. Nós simplesmente precisamos mudar uma realidade. E uma outra coisa que é muito importante, sabe, Zé Neto, que eu, dentro das pesquisas que eu já fiz, dos projetos que eu já desenvolvi, apareceu muito a questão do não entendimento do que é sexo e o que é sexualidade. Há Sim. uma confusão muito grande nesse sentido Uhum. e dificulta, né, a inserção da educação sexual nos espaços educativos. Então, assim, quando a gente fala de sexualidade, é tudo que envolve o ser humano. É como eu estou no mundo e com o mundo, né? É minha Uhum. relação com o outro,
está relacionado com os meus afetos, com os meus sentimentos, os meus valores, a forma como eu me visto, é tudo que envolve a Graziella. Quando eu falo de sexo, está relacionado ao órgão genital, né? Ou no senso comum, né? Fiz um sexo gostoso, amanhã vou fazer um, sei lá. Enfim, nesse sentido, o sexo é uma parte importante da sexualidade, só que é uma parte pequena diante da dimensão da sexualidade. Então, quando a gente Perfeito. vai abordar uma educação sexual na infância, a gente quer justamente trabalhar aqueles 3 pontos principais que eu te falei lá no início, né? Que é a questão do respeito, da inclusão e do diálogo, para Isso. poder esclarecer as questões que envolvem o mundo, para que nós possamos estar melhor. É uma luta diária, 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 e não tem sido fácil no atual governo, não tem sido fácil com tantos retrocessos que nós temos. E uma outra coisa também, Zé Neto, as universidades, eu sou egressa aqui da UDESC, né? Se tivesse a oportunidade de conhecer, Uhum. viesse palestrar aqui conosco, eu sou egressa da UDESC, que há 30 anos, ou mais um pouquinho, tem a disciplina obrigatória de educação sexual no Maravilha. currículo da pedagogia. Então, há mais de 30 Uhum. anos. Então, todas as universidades deveriam, em todos os cursos, que não seja uma disciplina, mas que seja obrigatório nesse currículo oculto, né, de forma transversal, como os PCNs Isso. colocam, de alguma forma, algum projeto tem que ser desenvolvido. Como é que nós vamos mudar a sociedade? De que forma? É porque Uhum. os jovens que estão lá no ensino superior, na formação inicial, serão os futuros pais, as futuras mães, né, a construção das novas famílias. E hoje o que a gente vê é uma quantidade muito grande, e a internet está aí para nos mostrar os horrores que a gente escuta e vivencia, uma violência, é, é desumano demais, onde a Declaração dos Direitos Humanos some, onde a Completamente gente ignorado. não vê, onde a gente não vê o que é o mínimo, né? É o mínimo, gente, é o respeito ao outro, né? É a educação com o outro, é chocante. Às vezes eu não sei como é que as pessoas se sentem, mas cada leitura que eu faço, cada informação que me chega, assim, né, notícia que me chega, eu fico arrasada de dizer assim, puxa vida, nós precisamos continuar nessa luta e envolver mais e mais pessoas nesse processo, porque nós Uhum. não vamos mudar se nós não tivermos uma educação. E a educação sexual na educação infantil, por exemplo, é justamente isso. É acabar com a questão de uma sociedade machista, né? A questão da heterossexualidade, de ver isso como uma forma. Mas eu até já falei, a gente acaba ficando um pouco indignado com todas essas questões. E assim, Zé Neto, eu acho que as escolas, os pais, as famílias, eles deveriam exigir das escolas. Principalmente, é claro, né, os pais que têm mais conhecimento, né, que conseguem compreender a Isso. importância da educação sexual, esses deveriam exigir, eu vou colocar o meu filho numa escola onde tenha um projeto político-pedagógico desenvolvido. E aí vem a parceria das famílias e com os professores, com os gestores, etc. e tal, até porque a gente parte do princípio que as famílias é a primeira educadora sexual das Uhum. crianças. Porém, né, diante de todos os mitos, tabus, preconceitos, da forma de geração em geração foi se perpassando, né, e as coisas não vão mudando, continuamos da mesma forma, as famílias não abordam, então aí os Isso. dados gritantes, né, a escola, por sua vez, sofre pressão desses pais que às vezes falam, dos professores às vezes que abordam, então os professores também precisam se empoderar e entender que desde Sim. a nossa Constituição Federal, a Declaração dos Direitos Humanos e todas as legislações ali, mais algumas que eu comentei já inicialmente, há sim a abertura para se trabalhar a educação sexual numa perspectiva do respeito à diversidade, uma diversidade e do direito à inclusão de todas as pessoas. Então, assim, as Uhum. universidades, elas precisam, as escolas também precisam, e juntas, escolas e famílias, trabalharem em conjunto no projeto político-pedagógico. As escolas precisam chamar as famílias no início do ano e dizer, olha, nós vamos trabalhar isso, é dessa forma,
apresentem as propostas, o projeto, envolva essas pessoas, esclareçam, porque muitas famílias não entendem. E os professores em si, né, desde a formação inicial, mas a formação continuada é extremamente necessária. Exato. E aí a gente vê, pegando lá no começo da sua fala de agora, quando você vê uma criança correndo no supermercado, correndo no shopping, etc., cadê a mãe dessa criança? Ninguém pergunta cadê o pai. Não é atribuição do pai cuidar da criança. Eu lembro de uma crítica que eu li, postada, obviamente, por um homem. O desinteressante, ou o mais desinteressante, é que esse homem é um membro da segunda instância do judiciário, é um desembargador. E ele fazendo crítica à aprovação pelo Congresso Nacional da licença paternidade de 30 dias. Que era um incentivo ao ócio, à vagabundagem, etc. Aí, como eu conheço, eu fui lá e comentei, eu digo, mas vem cá, dos seus filhos você não participou de pelo menos os primeiros 30 dias deles, não. Pelo menos isso, você não percebe a importância, a necessidade de você estar junto das suas crianças, o maior tempo possível. Eu me lembro, Graziela, quando eu era criança, meu pai era juiz, era um sábado, e a gente eu chamando meu pai para brincar com a gente, e ele, daqui a pouco eu vou. E daqui a pouco eu voltava e ele, eu vou daqui a pouco. Espera um pouco que eu chego. Até que em um dado momento, eu acho que eu já tinha ido umas 5, 6 vezes ao meu pai. Aí ele olha para o que ele estava fazendo, ele estava despachando processos. E ele para assim, aí olha bem sério para a minha cara e faz, você sabe o que é isto aqui? Eu digo, sei, é o seu trabalho. Aí ele fez, não, isso aqui é a vida das pessoas. São problemas importantes para essas pessoas. Eu não posso me dar o luxo de brincar enquanto eu não resolver esses problemas. E aí eu olhei para a cara do meu pai, eu tinha 5, 6 anos de idade nessa época. Não, eu tinha 5 anos de idade nessa época. E eu olhei para a cara do meu pai, e um dia desses a gente estava relembrando isso. Eu olhei para a cara dele bem sério, eu digo, pois eu nunca vou querer ser juiz na minha vida. Aí ele faz, por que, meu filho? Eu digo, porque eu quero tempo para brincar com meus filhos. E, Graziela, se a gente vê, eu costumo dizer que eu tenho 2 netas. São, aspas, netas tortas de um garoto que eu conheci garoto, hoje ele já tem 44 anos de idade. Então fui eu, ele é primo da minha primeira esposa. Eu levava o moleque para surfar, eu ensinei o moleque a surfar, eu ensinei o moleque a dirigir. Então a gente saía no fim de semana, ia à praia e surfava na volta, parava, eu colocava para ele dirigir o meu carro, obviamente com cuidado. E eu o chamo de meu filho mais velho. E o Fábio, este ano, foi pai de gêmeas, que eu chamo de minhas netas. Da mesma forma, um sobrinho meu sobrinho mais velho, foi pai. A minha sobrinha mais velha foi mãe este ano. E essas pessoas estão obrigatoriamente passando muito mais tempo dentro de casa. E essas 4 crianças, 2 do Fábio, uma do Felipe e uma da Maria, essas 4 crianças estão tendo o direito à convivência nos primeiros momentos de suas vidas com papai e mamãe. Estão tendo o direito, e os pais estão sendo, aspas, obrigados a cuidarem de seus filhos e filhas dentro de casa, crianças de berço, de colo, a tirar do berço, a trocar uma fralda. Quantos homens sabem trocar uma fralda? E aí, no segundo momento da sua fala, a educação sexual quem compete? E um dos discursos que a gente mais ouve hoje em dia é, isto é coisa da família, a escola não tem que se meter nisso. Graziela, eu já tive, como você falou, aí com vocês palestrando, literalmente falando, do Oiapoque a Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Não cheguei até o Chuí, mas eu já fui para proferir palestras sobre educação e direitos humanos no Oiapoque, e já fui sobre educação e direitos humanos e sexualidades ditas divergentes lá em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Eu já passei, à exceção no norte, eu fui a Manaus, eu fui a Macapá, eu fui a Oiapoque, não fui nos outros estados, no Pará, eu fui a Belém também, então fui no Nordeste eu só não palestrei até hoje em Aracaju. Todas as outras capitais do Nordeste eu já fui convidado para proferir palestras. Em todas as capitais do Sul
eu já estive também convidado para proferir palestras, e do Sudeste eu só não estive em São Paulo. Mas eu já fui convidado para participar de mesas, de proferir palestras no Rio de Janeiro e em Vitória. E sempre que eu pergunto, né, para uma plateia imensa, quem aqui discutiu com papai e mamãe sobre sexualidade na sua infância? Quem aqui hoje, que é pai ou é mãe, discute com suas crianças sobre sexualidade? Quem aqui educa, promove uma educação sexual ou teve direito dentro de casa a uma educação sexual? E a maioria absoluta das pessoas não fazem e não tiveram isso. Muitas não fazem também porque não tiveram. Então, eu sei falar algumas coisas, mas eu sei falar para uma pessoa adulta, eu não sei falar para uma criança. Como é que eu vou dialogar com uma criança sobre determinados assuntos? Então, aquilo que me foi passado inicialmente como tabu, e que eu mantive isto como tabu na minha cabeça, eu não consigo vencer esse tabu e dialogar sobre uma educação sexual, sobre sexo e sexualidade, inclusive sobre práticas sexuais, com minhas filhas, com meu filho. Eu tenho uma filha caçula, que é a minha enteada. A Paloma hoje é filha da minha atual companheira, da minha atual esposa, a Michele. A Paloma, ela hoje tem 20 anos. Mas a Paloma é uma moleca absolutamente empoderada e que a gente tem um diálogo dentro de casa que possibilita muita coisa. E eu lembro que a gente estava no supermercado, na fila do caixa. Há alguns anos, Paloma tinha 12 anos de idade. E uma menina que está com a mãe dela, exatamente à nossa frente, na fila do caixa, tem, ao lado do caixa tem preservativos, camisinhas. E aí a menina pergunta, mãe, o que é aquilo? A mãe, Graziela, ela ficou vermelha, verde, azul, de todas as cores. Aí olha para a cara da menina, se engasga e faz: isso é doce. Aí é uma bala, não sei o que e tal. E a Paloma olha para a cara da mãe e faz: ela não sabe o que é uma camisinha, não, é mamãe. E aí a gente começa a rir. E a mãe lá olha para a cara da gente abismada: como é que vocês permitem que uma criança desse tamanho saiba o que é uma camisinha? Mas a gente tem a prática da educação sexual, a prática do diálogo sobre as sexualidades. Então isso nos qualifica. Desculpa, não, continue. Nós estamos na reta final, temos mais 3 minutinhos. Já acabou. Sério? Seríssimo, porque se passa de 1 hora a gente perde, né? E a importância da gravação é justamente compartilhar para que mais e mais pessoas tenham acesso. E aí gostaria aqui só de ler o comentário da doutora Leandra Procópio: as escolas precisam proteger também os professores que encaram essa discussão na escola, realmente precisam, né? Não só proteger, mas apoiá-los em todos os sentidos, da formação, discutir, trazer esses pais para a escola, né? Muito bem colocado, querida Leandra. Professora Gabriela de Carvalho, também doutora aqui em Educação, professora da UDESC, também está colocando as disciplinas que se tem no curso de Pedagogia à Distância, Educação Sexual, as interfaces curriculares, também tem Educação e Sexualidade como disciplina obrigatória. Então, nós temos universidades hoje que já estão trabalhando há bastante tempo, e outras tantas que também estão começando aí. Que mais, né, Zé Neto, que mais escolas, que mais universidades, que mais professores como você trabalhem essas questões para que nós possamos realmente fazer a nossa parte, lutar por uma sociedade mais justa, mais igualitária, né, onde não exista esse machismo, essas violências, onde os nossos jovens realmente tenham direitos, tenham os direitos humanos, porque é para todos nós, não tem escolha, é para todos nós. E é isso que a nossa Constituição coloca, a nossa lei maior, é isso que traz, né, a data e a comemoração pelo dia de hoje, né, Dia Internacional dos Direitos Humanos. E eu só tenho a te agradecer imensamente por essa oportunidade, pela tua sabedoria, pelos teus diálogos, as tuas histórias, que nos colocam ali a refletir, né, quantas questões são trazidas, e para que o nosso público aqui também faça esse repensar de práticas, o quanto que a gente contribui para práticas
que não são as mais assertivas, digamos, para essa sociedade, para a nossa democracia. Quero te Perfeito. agradecer imensamente. Eu que agradeço o convite, é muito interessante e o estranho e o ruim, Graziela, é porque passou muito rápido, né? Uma hora, de repente, no instante se passa. É quando a gente está falando sobre algo que é importante, que precisa falar e que a gente gosta de falar, aí o tempo vai fluir muito mais rápido. Mas Sim, vamos pensar, né? Vamos educar as pessoas para a dignidade da pessoa humana. Né? é E eu isso. encerro dizendo, quando eu estava fazendo o meu sanduíche lá na UERJ, a professora, sob a orientação da professora Vera Vasconcelos, e eu participei obrigatoriamente do grupo de pesquisa dela, que era com docentes da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro. Então, meu trabalho desenvolvido no sanduíche foi exatamente uma série de eventos, foram seminários que a gente trabalhou a cada 15 dias. Né? Estávamos eu e uma outra mulher fazendo o estágio docência, o sanduíche dela lá, só que ela estava fazendo numa perspectiva de educação para a igualdade racial. Né? Então era alternada a cada 15 dias eu, a cada 15 dias ela. Então toda semana a gente tinha seminários, né? Educação para a igualdade racial e educação sexual e educação para as sexualidades. E a gente trabalhando isso com docentes do ensino fundamental do município do Rio de Janeiro. Foi algo que foi muito bom, foi muito enriquecedor. Né? A gente precisa trabalhar a docência e eu concordo, da segurança, da proteção a profissionais da docência que trabalham com essas temáticas nas unidades, nas mais variadas unidades educacionais. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, um grande beijo para a Michele, que a gente possa se ver em outros momentos, fazer, né, ter a oportunidade de mais encontros como esse. Agora, um minuto mesmo, olha, muito obrigada, gente, obrigada a todos que estiveram conosco, contribuíram aqui com comentários, com questões, se a gente não respondeu alguma, eu lamento, né, porque nem sempre a gente consegue ver tudo que está colocado aqui, mas eu penso que sim. Um grande abraço, Zé Neto, um abraço para os teus filhotes aí, toda a família. Fiquem em paz. Pessoal, boa Valeu. noite. Foi um prazer. Prazer.